Vai trazer para nós a lição de hoje. Paulo, a palavra é sua. Boa tarde a todos, todas. Que a paz de Jesus possa estar em nossos corações. Eu vou compartilhar aqui a apresentação. Estão vendo a apresentação? Ok. Então, hoje a gente conversa sobre esse assunto, um assunto apropriado, né? Já que nós estamos exatamente no domingo de carnaval, né? A questão da obsessão, né? Eu acho engraçada aquela frase, né? Como se não houvesse amanhã. O problema é que sempre há amanhã, né? Então, às vezes as pessoas têm atos ou têm atitudes como se não houvesse. E não é assim que a coisa funciona, né? Por outro lado, muitas vezes a gente coloca um certo peso no carnaval, né? A gente, não, isso é uma festa profana, todos que querem brincar o carnaval são espíritos inferiores e tal. Gente, não é bem assim, não. A gente vai, então, conversar um pouquinho sobre isso, tentar dar uma visão ampla, né? E no final, no finalzinho, tem um vídeo, uma faixa bônus. Na verdade, eu vou apresentar dois vídeos curtos do Amigos da Luz. E o do final, ele fala exatamente sobre a questão do carnaval. E lá no finalzinho, antes de acabar, é apresentado por um grupo de samba, um samba de Noel Rosa Espírito, psicografado por Chico Xavier em 1963. Vocês vão ver que coisa linda. Então vamos lá, né? Já que a gente vai conversar sobre obsessão e exorcismo, eu usei esses três livros, basicamente, né? O Evangelho, o Estude Viva, e o livro que é um livro, digamos assim, técnico, né? Do Manuel Filomeno de Miranda, Psicografia de Valdo Franco, que é esse A Obsessão, Instalação e Cura, né? Então, se alguém tiver alguma dúvida sobre obsessão, é só ler esse livro que vai entender tudo que pode acontecer em termos de obsessão, né? E aí tem esse primeiro vídeo do Amigos da Luz, onde eles falam de uma maneira muito bem-humorada sobre a questão da obsessão. Mas mesmo falando de maneira bem-humorada, eles falam elementos reais, né, da vida das pessoas. Então vamos dar uma olhadinha nesse vídeo. Eu sou Emília Vasquez e só lamento informar, você acaba de entrar no blog da obsessora. Roda a vinheta! Primeiro de tudo, eu queria pedir para você se inscrever no canal. E não esquece de clicar aqui nesse sininho, que isso é muito importante. Toda vez que eu lançar um vídeo novo, você vai saber na hora. Porque encarnado ou desencarnado, o importante é que você não esteja desatualizado. Morou? Morou? Bom, eu quero falar de mim, né, um pouco. Você nem me conhece. Sou obsessora aqui nova no pedaço, né? A minha vida hoje em dia, quer dizer, minha morte. Como você preferir, vida, morte? Vivo, morto, vivo. Tem sido atormentar a vida da pessoa que mora nessa casa aqui, né? É o Adriano, ali. Não sei se tá focando. Tá focando. Aquela besta lá atrás. Hoje, ele tá na pele do Adriano, né? Mas, na verdade, esse foi um bandido, tá? Que acabou com a minha vida. E aí, quando eu quis me vingar, ele desencarnou. Quer dizer, eu já estava desencarnada. Aí ele encarnou. Aí ficou desencarna. Quer dizer, ele tá encarnado, mas eu tô de obsessora. Eu sou muito vingativa. A vingança nunca é plena. Mata a alma e a envenena. E ele tá pensando que eu sou idiota e que eu não sei quem ele é o Eupídio, lá do passado que me matou. Pensa que eu não sei quem você é, não? Hein? Tá pensando que eu nasci ontem? Eu nasci há muito tempo atrás. Muito tempo atrás. E aí, vocês insuportáveis vão perguntar como que eu, uma desencarnada, consigo ter influência sobre uma pessoa encarnada. É simples, gente. Basta usar esses ingredientes. Lápis e papel na mão. A primeira coisa é a conexão, que a gente tem que entrar na mente deles, saca? Porque aí tudo que a gente falar, eles vão pensar que eles estão pensando e vão reproduzir. Entendeu como é que é? Eu sou uma capetona. Aí, insuportáveis, é só tocar o rebu, encher a cabeça dele de pensamentos ruins, falar um monte de besteira, deixar se sentir humilhado, fraco pra baixo. Isso é muito fácil, é super divertido. Querem ver? Oi, Eupídio, Adriano. Oi? E o teu irmão Almir? Tá devendo dinheiro pra você, esqueceu? Ele pegou dinheiro pra você pra comprar remédio pra filha dele, Flavinha. Não pagou até hoje.
E não vai pagar nunca se você não cobrar. Tu conhece o Almir. Tu sabe quem ele é. Almir? Sou eu. Vem cá, quando é que tu vai me pagar aquela grana? Pronto. Agora essa discussão vai render a noite toda. Sim, porque o irmão já tá devendo dinheiro pra ele e eles vão discutir bastante. Aí no final ele vai tomar uma dose de uísque. Porque ele foi mais com bebida, né? O Adriano bebe. Ele já bebia lá quando ele era eupídio. Agora ele bebe mais ainda. Ele quer parar de beber, mas a titia aqui não deixa, não. Cadê o garotinho bangaceiro da titia? E para manter o acesso da mente dele aberto, é preciso que ele fique na mesma sintonia que você. Isso é muito importante, não esqueça, sintonia com sintonia, senão não funciona a bagaça toda. Entendeu, suportável? Aí, se ele entrar numa dessas de ficar bonzinho, de ajudar o próximo, uma prece, não deixa não. Olha, isso pode atrair espíritos bons e aí vai babar tudo, porque essa gente não presta, entendeu? Tira eles dessa sintonia e volta pra sua, ó. Usa criatividade. Eu não sei o que é isso não, mas é criatividade. Outra dica que eu vou te dar tá bom, é... Almir, tá bom. Foi mal, Almir, foi mal. Desculpa. Não sei nem por que eu tô te ligando pra te cobrar isso. Eu não tô precisando da grana agora. Não, o importante é a Marcinha ficar boa. Tá maluco, meu jovem? Como é que você vai ter certeza que essa história do remédio é verdadeira? Ele tá te fazendo de idiota, tá te fazendo de babacão, panacão. Porque pessoa boazinha tem que sempre ser o panaca da história. Ai, coitadinho, eu sou o panaca da história. O orgulho, gente, ele sempre ajuda. A segunda coisa da nossa lista é mais nada. Acabou. Tudo que você precisa para obsidiar alguém é a conexão. Perdeu a conexão, babar a obsessão. Não, Almir. E é isso aí, insuportáveis! Estamos terminando mais um vídeo. E no próximo eu vou trazer pra vocês diquinhas maravilhosas, coisinhas pra vocês se tornarem um obsessor de sucesso como eu. Agora, desculpa, eu tenho que parar tudo, porque o Adriano tá querendo sair no centro e eu tenho que botar coisa na cabeça dele pra ele esquecer disso, entendeu? Tá lá no quarto o uísque! Falei. Faz tudo que eu mando. E a tag de hoje vai ser responder perguntas insuportáveis. E no próximo vídeo, se você quiser fazer alguma pergunta pra mim, basta colocar aqui embaixo com a hashtag perguntas insuportáveis que você pode ser respondido. E vamos ver qual é a primeira pergunta. Não, eu não vou ver porque eu não tô enxergando nada, né? Aí você vai me perguntar do outro lado, mas o espírito precisa de óculos? Não, não precisa. Mas a atriz precisa, com licença. E a pergunta é de Henrique Campos. Ele pergunta se pelo menos eu respeito a privacidade do Adriano quando ele vai ao banheiro. Respeito? Respeito, porque ninguém merece ver ele pelado. Aí eu vou ser obsidiada. Aí o Maís me pergunta, quanto é que ganha com esse negócio de obsidiar alguém? Ah, você vai ganhar muito tempo no umbral. Isso aí, ó, é uma coisa de louco. E a Caroline Pires está perguntando, nossa, que linda sua roupa, é a nova moda do umbral? É, você gostou? Então, o diabo veste Prada. E o Fernando Colorization pergunta, você gosta de açaí? Estaria disposto a sair desta casa? Estaria. E iria pra sua. E a Denise Rabelo pergunta, por que você não muda pra Brasília? Porque, minha filha, tudo tem limite, né? E a concorrência é enorme lá. E o Fernando Lima Ribeiro perguntou, nossa amiga, seu cabelo tá ressecado, vou chamar um espírito de luz para aplicar luzes, digo, para fazer luzes no seu cabelo, o que você acha? Quer ficar linda e radiante? Pode responder com palavrão? Bom, gente, então, começando a falar sobre exorcismo, né? O exorcismo é exatamente o ritual religioso para afugentar, né, espíritos malignos por meio de uma pessoa previamente autorizada. Isso muito dentro da linha das igrejas, né, digamos assim, das igrejas cristãs. Então, eles podem ser esses 4 tipos aí, públicos, privados, solenes e simples. Os públicos são administrados por um exorcista, né, que atua em nome da citada igreja, seja ela qual for, né, e de acordo com alguns ritos que são previstos. Isso nos dias de hoje, né? Privados, todos aqueles que são feitos, mas não de acordo com os ritos da igreja. Solenes, aí para casos mais graves de possessão ou obsessão, né? E os simples, né? Os simples, eles na verdade estão inseridos
em ritos normais da própria igreja, como, por exemplo, o batismo, a catequese, né, esse tipo de coisa. Então, a igreja também considera o batismo e a catequese. No caso da católica, oh meu Deus, como é que é o nome daquilo, Jesus? Primeira comunhão, né? No caso da evangélica, confirmação, como sendo instrumentos de exorcismo, né? E vem aqui a palavra grega e tal, papapá, tudo bem. O exorcismo é antigo. Ele vem desde a Mesopotâmia, desde do Egito, né? Desde antes de Cristo, é uma prática milenar. No Egito, eles usavam encantamentos para se livrar de espíritos que eles consideravam malignos. Interessante perceber que a noção da consciência externa ao corpo já existia desde aquela época, né? Desde aqueles tempos antigos. Então, eles sabiam que ali existia uma consciência que não era exatamente a consciência da pessoa, e eles queriam exatamente fazer com que a pessoa se livrasse, daquela consciência, né? No judaísmo, desde o século I, um século antes de Cristo, ele foi ligado a uma figura notável, né, como o rei Salomão. E eles atribuíam ao rei Salomão métodos de expulsão, incluindo o uso de raízes e anéis para arrancar os demônios pelas narinas, né? Coisa antiga mesmo. No cristianismo nascente, aquele lá do iniciozinho, né? Então, aquele exemplo de Jesus, quando ele expulsa os demônios do garoto lá que estava obsidiado por mais de um, né? Mais de um espírito. Ele é utilizado, ele passa por essa tentativa de utilização. E a igreja primitiva também usava o exorcismo como parte da iniciação à fé, que é o próprio batismo, né? Para libertar, as pessoas dessas consciências externas, né? Que eles entendiam como influências pagãs. Na Idade Média, do século V ao XV, ele se torna um rito formal dentro da Igreja Católica, frequentemente usado para purificar as pessoas que eles consideravam impuras, né? Quem eram essas pessoas? As que praticavam rituais, não de acordo com a igreja, que eles entendiam como sendo de magia ou de adivinhação. De 900 a 1500, ele passa por uma crise de padronização, e aí ele muitas vezes foi usado de uma forma trivial, ou seja, de uma forma simples para curar problemas do dia a dia, como dores de dente, ou então para lidar com pessoas que eles consideravam hereges, né? E, como crença popular, as possessões eram naquela época consideradas ocorrências comuns, e os santos que eram retratados pelas igrejas, eles eram retratados combatendo demônios, né? Então, ou seja, espíritos imperfeitos. E eu me lembrei dessa música da Rita Lee, que tem essa estrofe, né? Mexo, remexo na Inquisição, só quem já morreu na fogueira sabe o que é ser carvão. Então, assim, no outro dia eu estava conversando, agora eu nem me lembro com quem. Ah, foi ontem no NF. Há 600 anos atrás, a Santa Inquisição era uma instituição oficial, né, acatada, aceita e obedecida. Então, vocês vejam como a gente evoluiu moralmente, pelo menos nesse aspecto, né, de 600 anos para cá. E a Rita Lee meio que ela medianizou, eventualmente, alguma experiência do passado, né? Aí, já na Idade Moderna, do século XVI ao século XIX, ele passa, né, pelo protestantismo, que é exatamente o batismo. Os protestantes entendem que o batismo é uma forma de exorcismo, assim como a confirmação também é uma forma de exorcismo. Em resposta à reforma protestante efetuada por Lutero, a Igreja Católica padronizou o rito em 1614. E ele ficou virtualmente inalterado até o final do século XX. Então, vejam que não faz tanto tempo assim, né? Existem ritos padronizados de exorcismo na Igreja Católica até bem pouco tempo, né? Com o Iluminismo, no século XVIII, então, essa crença na possessão demoníaca consequentemente, a prática do exorcismo, ela declinou na Europa. Nos séculos XX e XXI, ele tem uma espécie de renascimento, muito por conta do livro e do filme O Exorcista, de 1973.
além do crescimento do movimento carismático nas três igrejas, nas católicas, protestantes e ortodoxas, tá? Então, houve uma certa demanda, né, pela questão do exorcismo. Em 1999, a Igreja Católica revisa novamente, né, o rito, para começar a entender qual era a ligação que existia entre essa questão da obsessão ou da possessão em relação à saúde mental. E surgiram figuras como esse padre, né, Gabriele Amor, que era um exorcista de Roma que realizou milhares de ritos de exorcismo, né, e aí manteve esse interesse aceso, né? Na situação atual, nos dias de hoje, ele continua sendo praticado, mas envolvendo aí sim a colaboração entre fé e avaliação psicológica para que as pessoas possam distinguir possessão de doenças mentais, se bem que a gente sabe que uma possessão continuada pode levar à doença mental, né? E às vezes pode ficar difícil de discernir o que que é uma coisa e o que que é outra. Quais são os elementos comuns no ritual? Normalmente são orações ou ordens diretas ao espírito obsessor, né? Então está em latim aí, adjure te, spiritus necissime, que significa eu te ordeno, espírito maligno. Uso de água benta, crucifixos e relíquias, né? A gente sabe que, na verdade, a questão da dissuasão de um espírito obsessor, ele passa muito pela elevação moral daquele que se dirige a ele. Então, quanto mais elevado moralmente o interlocutor, melhor é esse tratamento da conscientização do espírito obsessor, bem como da conscientização do espírito obsidiado. Casos reais. Dois famosos, um é da Anneliese Michel, de 1976, que foi uma moça alemã que passou por 67 ritos de exorcismo. Só que ela acaba morrendo por inanição, e essa morte dela por inanição condena os padres e os pais por homicídio culposo na Alemanha, né? Gerando esse debate sobre o uso do exorcismo em casos de doenças mentais. O pessoal acreditava, então, que ela já, na verdade, o problema dela no caso de doença mental. E o outro caso, o anterior, que é do Roland Doe, que é de 1949, foi um caso real nos Estados Unidos, que serviu de inspiração exatamente para esse livro e para esse filme do Exorcista. Bom, e aí a gente lembra das palavras de Jesus em Mateus, né? Restituir a saúde aos doentes, ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios. Dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido. E aí a gente pergunta, Jesus realizava exorcismo? Jesus realizava, sim, a conscientização, né, das pessoas. Evidentemente, a presença, quando Jesus estava encarnado, né, a presença dele devia ser algo extremamente envolvente, né? E pela ascendência moral dele, não havia espírito inferior que pudesse contestá-lo. Então, se a gente observar na questão do expulsar, né, a má influência, sim, Jesus realizava exorcismo. Agora, será que aquele que tinha feito a ligação mental, né, como a atriz do Amigos da Luz falou, se ele não tivesse se desligado dessa vinculação mental, desse interesse mental, ele continuaria preso ou permitiria dando campo ao espírito obsessor, porque estavam na mesma vibração. Para um e para outro era algo natural pensar sobre aquilo. Então, sim, Jesus realizava, e eventualmente aqueles que não conseguiam se desligar daquela faixa de vibração, eles voltariam a ser obsidiados. A gente passa então para o tema obsessão, né, nesses 4 itens: conceitos, técnicas obsessivas e análise dos envolvidos, organização dos trabalhos de desobsessão e a prática desobsessiva. Todos esses itens estão naquele livro que eu mostrei para vocês no início, do Manuel Filomeno de Miranda, né? Obsessão, instalação e cura, né, e tal. Então, conceitos. Do dicionário Aurélio, seria um incômodo, uma perseguição, uma preocupação com uma determinada ideia que domina doentiamente o espírito, resultante ou não de sentimentos recalcados.
é quase que uma ideia fixa, uma mania, né? Isso é uma coisa que acontece, é o espírito obsessor ficar vibrando numa determinada ideia para passar essa ideia para o obsidiado, e normalmente não é uma ideia salutar, normalmente é uma ideia doentia. Domínio que alguns espíritos logram adquirir sobre algumas pessoas é praticado apenas por espíritos inferiores, né? Nunca por um espírito bom, um espírito bondoso, um espírito superior, porque ele jamais faria isso, né? Isso é um item importante para a gente lembrar, né? Ou seja, só há obsessão porque há espíritos ainda inferiores, e é a ação persistente que um mau espírito exerce sobre uma pessoa. Ela tem caracteres muito diversos por causa da questão dos níveis de obsessão, né? Desde uma simples influência moral, sem qualquer sinal perceptível, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Então, a gente vai detalhar um pouquinho melhor isso. Continuando, domínio que maus espíritos, então, mais uma vez, maus espíritos assumem sobre determinadas pessoas com o objetivo de as escravizar e submeter à vontade deles, pelo prazer que experimentam em fazer o mal, ou seja, espíritos que ainda têm prazer, em fazer o mal. Então, a gente lembra que a obsessão pode ser de encarnado para encarnado, tá? Isso acontece, pode ser de desencarnado para desencarnado, isso também acontece, a gente vê muito na reunião mediúnica. Mas o caso mais visto ou mais comum numa reunião mediúnica é do desencarnado para o encarnado. Por quê? A gente vai ver a seguir. Para o obsessor, é muito melhor que o obsidiado esteja encarnado. Por quê? Porque ele é mais fácil de localizar, né? Ele não está tão livre quanto um desencarnado. É mais fácil de atormentar, ficar vibrando aquela monideia na cabeça do obsidiado. Ferir seus interesses, ferir suas afeições, né? É razoavelmente comum um obsessor chegar na mesa mediúnica e, eventualmente, ele dizer: Olha, foi difícil, eu procurei muito, mas eu consegui encontrá-lo. E aí pode chegar e dizer: Agora ele me pertence, né? Ou seja, agora eu vou fazer com que ele pague tudo o que eu sofri, né? Ou seja, é um ato de vingança, e a gente vai ver isso adiante. O obsidiado é sempre vítima de vingança, e essa causa normalmente está numa existência anterior, tá? E para a gente garantir que o obsidiado seja liberado, a gente tem que fazer com que o obsessor raciocine, né? E raciocinando, elevando a sua vibração por meio de conversa positiva, por meio de subjetividade no bem, por meio de prece, por meio de passe, que ele possa elevar seus pensamentos e renunciar às suas más intenções. E aí, nesse caso, é uma coisa muito bonita da gente ver acontecer na reunião mediúnica, né? Você não só liberta um obsidiado, como você converte um obsessor. Então é muito bacana quando chega um obsessor querendo fazer o mal, querendo prejudicar, e você no bate-papo, na conversa, na tentativa de esclarecimento e tal, você vai tirando ele daquela ideia, você vai demovendo ele daquela ideia. E aí, quando você dá o passe, quando você faz a prece, né, que ele se acalma, eventualmente você ganha um assistente, um aliado, né? Ou seja, vem cá, você pode nos ajudar aqui na nossa caminhada, o que que você acha e tal. E muitas vezes eles permanecem, eles acham bacana e permanecem, querem permanecer, né? E aí André Luiz, né, aliás, Kardec ainda, ele nos diz que em todos os casos de obsessão, a prece é o mais poderoso instrumento, né, de quem atue sobre o espírito obsessor. E realmente é, né? A prece clarifica a mente do obsessor, né? E André Luiz nos diz, agora eu esqueci o livro, acho que é no Evolução em Dois Mundos, o influxo magnético mais poderoso que existe é a prece. A causa das obsessões, aí a gente já está entrando em Manuel Filomeno de Miranda, é complexa e profunda, se origina nos processos morais lamentáveis que ambos os envolvidos se deixaram levar por vibrações de criminalidade, ou seja, vibrações negativas, né? Então é antigo, profundo e baseado em crime, normalmente. O obsidiado e o obsessor, na verdade, eles são
enfermos do espírito, né? Eles sofrem, né? Eles são doentes do espírito. Em toda obsessão, o obsidiado traz em si mesmo, olha só que interessante isso, traz em si mesmo os dois fatores predisponentes e preponderantes, tá? Ou seja, ele já vem com o pacote completo, né? Os débitos morais a resgatar, que facultam a alienação, facilitam a alienação. Então, olha só, ele já tem um problema consciencial, ele já traz um problema consciencial que já o predispõe, né? E aquele problema é importante para ele, então ele é preponderante, né? Que são débitos morais do passado. E essas duas situações facilitam a abordagem e a obsessão. E aí, Manuel Filomeno de Miranda nos fala, né? Muitos de nós já conhecemos isso, os tipos de obsessão. Então, ele vai desde a simples, que ele designa como parasitose comum, ou seja, todos nós estamos sujeitos à obsessão simples, ou seja, parasitose comum. E a gente se lembra da questão famosa 459 dos espíritos, quando a espiritualidade nos diz que os espíritos nos influem em nós a tal ponto que de ordinário são eles que nos dirigem, né? Então, é um alerta para o vigiar e orai, né? Que Jesus tanto nos disse, né? E às vezes vem uma ideia, né? Que você pensa, caramba, de onde é que surgiu isso, né? Meu Deus do céu! E aí intimamente, você pede paz, você pede tranquilidade, você pede que, caso você esteja acompanhado, que as mentes possam ser esclarecidas, né? E por aí afora. A outro tipo de obsessão é por fascinação, ela é uma obsessão perigosa porque ela não se demonstra claramente, né? A pessoa vai sendo enlevada e normalmente é no seu orgulho. Então, o obsessor começa a dizer para o obsidiado que ele é o máximo, que ele é o maior, que ele não é entendido, que a única pessoa certa no planeta é ele, então que ele não deveria dar ouvidos a essas pessoas que falam o contrário e tal. Então, às vezes a pessoa, ela eventualmente sai até da realidade, né? Ela começa a falar coisas que efetivamente não têm nenhuma ligação com a realidade fatual da pessoa ou do mundo. A outra é por subjugação, essa é violenta, né? Essa é de imposição. É, a pessoa realmente fica praticamente tolhida, né? Não existe o tolhimento total, mas ela fica praticamente tolhida. Se ela quiser, ela pode dar um basta, mesmo que esse basta seja algo muito difícil, mas ela consegue, tá? As obsessões que o Manuel Filomeno de Miranda chama de especiais, que são de encarnados sobre encarnados, tá? Ou seja, o próprio encarnado fica obsidiando a outra pessoa. Eu me lembro ali, quando eu entrei no serviço público, eu trabalhei 1 ano e meio ali no Castelo, no prédio ali do Ministério da Aeronáutica, no Castelo. Ali tinham uma senhora e sua filha. Elas se vestiam exatamente da mesma forma, fizesse o tempo que estivesse fazendo. Normalmente no Rio de Janeiro é um lugar quente, né? Mas era um casaco grosso, sintético, azul marinho, azul escuro, e usavam meia na cabeça. E eu acho assim, a mãe, por uma questão eu não sei se é obsessão ou problema mental, ela praticamente infligiu na filha o mesmo problema. Quer dizer, um dia a mãe desencarna, a filha ficou sozinha e pouco tempo depois a gente já não viu mais a filha. Provavelmente ela desencarnou também. Mas foi o tipo da obsessão de um encarnado sobre um encarnado, mesmo que tenha sido entre mãe e filha, né? E tem as obsessões que ele diz que são intermitentes, que elas aparecem e desaparecem em ciclos, eventualmente porque o obsidiado ele não tem assim uma tomada muito pronta para ser obsidiado, ou o obsessor também não considera aquilo tão importante, tá? Falando de técnicas obsessivas e análise dos envolvidos. O primeiro passo é exatamente essa formação dessa tomada, né, desse plug, para o regime de quê? De intercâmbio psíquico, né? Ou seja, ligação mente a mente. Voltando aqui a lembrar o videozinho no início, é a sintonia, né? É preciso que haja sintonia, que Manuel Filomeno de Miranda chama de
tomada, de plug, para que possa acontecer isso. E aí sim, com uma ideia triste, infeliz, negativa, fixada, seja por qualquer um desses problemas, vulgaridade, impiedade, preguiça, vício, desordem e tal, e a tomada, né, o plug estabelecido, acontece o intercâmbio mental. E aí começam a surgir os reflexos dessa interferência. Desconfianças, insegurança pessoal, pequenas enfermidades, insucessos pequenos que vão causando angústias, incertezas, vão causando uma perturbação interior. E aí o obsidiado pode se tornar apático ou melancólico, né? Por conta dessa mensagem constante, né, telepática deprimente, ou pelos clichês mentais pessimistas que ele mesmo gera no seu inconsciente, motivado por essas ideias deprimentes que ele está recebendo. É o famoso, como é que é, meu Deus, o pensamento catastrófico. Então você tem um problema para resolver, né? E eventualmente aquele problema te balança, te sacode, você começa a entrar numa onda de tensão e tal, e eventualmente um irmãozinho nosso percebe isso, um irmãozinho nosso ainda imperfeito percebe isso, e ele reforça esse clichê, né? E aí você, em vez de pensar exclusivamente naquele problema que você tem que resolver, você começa a pensar, e se acontecesse isso, né? Só uma coisa ruim, né? Se acontecesse aquilo, se acontecesse aquilo outro, né? Ou seja, o pensamento catastrófico. Então, isso é algo que acontece, né? Acontece normalmente com a maioria das pessoas. Podem suceder-se, né, as reações intempestivas, exóticas, perda de critérios e valores, com o surgimento de condutas paradoxais, tá? Por outro lado, sempre, né, na nossa vida, uma atitude nobre diante da vida é uma psicoterapia preventiva. É um caminho indispensável para o nosso otimismo e para a nossa paz. Então, por pior que seja o problema que a gente esteja passando, pensar positivamente. Não, tudo passa, né? Como diria o Chico, tudo passa. Isso também vai passar. E eu vou tentar fazer passar da melhor forma possível, né? Então, isso é uma psicoterapia preventiva. Um último alerta é que o obsessor de hoje, ele pode não ter tido uma vinculação direta conosco no passado, mas ele pode estar sendo teleconduzido por obsessores que se utilizam dele nesse processo de indução obsessiva, né? Como se fosse um teleguiado, né? Um míssil teleguiado. Então, isso acontece. Ele está chamando para si débitos, né? Claro, porque se ele tiver, ele não tem nada contra a gente, ele não tem nenhuma ação negativa nossa em relação a ele, mas ele está sendo negativo para a nossa vida. Então, isso é negativo para ele também, né? Isso pode acontecer. Então, como é que a gente deve tratar o obsidiado, né? Paciência, compreensão, boas palavras, boas ideias, paz, não concordar nunca com erro, preguiça ou rebeldia, estimulá-lo a se ajudar a si mesmo, né? Isso é importante, né? O ajuda-te, o céu te ajudará. E os nossos irmãos obsessores, compaixão e misericórdia, preces e pensamentos salutares. Já as questões materiais, e aqui ele dá alguns exemplos, né? Alcoolismo, tabagismo, drogadição, sexolatria, jogos de azar, gula, dão causa a processos danosos de obsessão. Tá? Isso pode acontecer por quê? Porque há irmãozinhos nossos ainda atrasados que têm prazer nessas questões materiais. E aí eles vão querer colar na gente exatamente para usufruir dos fluidos do encarnado em relação a todas essas situações aqui. Aquilo que a gente falou já no início, que a moça, a atriz do vídeo falou, não há obsessão se ela existir apenas na situação de um dos combatentes, digamos assim, dos litigantes, se não houver sintonia do outro, né? Então, muitas vezes, também na reunião mediúnica, depois que o irmão é acolhido na reunião, ele continua inicialmente ligado mentalmente aos que não estão na reunião, estão do lado de fora da casa. Então é muito comum também eles dizerem, não, eles sabem que eu estou aqui, eles sabem o que eu estou fazendo, eles veem tudo, né? E aí, pouco a pouco, a gente vai conversando, né, e vai começando a desligá-lo daquela faixa vibratória
para que exatamente os que ficaram lá fora não possam ter mais acesso sobre ele. Uma situação, para quem estuda a questão do suicídio, né, que pode acontecer essa sequência de eventos, né, que pode levar ao suicídio, e normalmente a sequência é exatamente essa, né, o egoísmo da pessoa numa visão materialista. Esse egoísmo, se ele não for satisfeito, pode levar a um sentimento de fracasso. Esse sentimento de fracasso pode levar a uma depressão. Essa depressão pode fazer com que a pessoa tenha múltiplas conjecturas de como abordar aquele fracasso, né? Essas múltiplas conjecturas podem desaguar num monoideísmo, ou seja, uma ideia única, né? E isso aí é um facilitador para o obsessor, né? A pessoa está no monoideísmo. E aí, do monoideísmo, ele pode evoluir para o suicídio. Então, muitas vezes, tanto o obsidiado como o obsessor, ao se atraírem pelos mesmos gostos e paixões, pelos mesmos afetos doentios, por laços de desequilíbrio derivados do ódio, pelas paixões inferiores, eles podem causar, né, constrição mental e muitas vezes física, resultando em alienações mentais de natureza obsessiva. Aquilo que eu falei para vocês lá no início, pode ser uma obsessão que desencadeie um problema mental, um transtorno mental. Organização dos trabalhos de desobsessão. Então, aqui normalmente eu brinco, né, é, que o Manuel Filomeno de Miranda nos diz. Toda e qualquer tarefa exige equipe hábil e previamente preparada para o trabalho. E aí ele dá a listinha, né, do que o pessoal da reunião mediúnica tem que saber fazer, né? Está aqui a listinha. Olha só. Que beleza, né? Então, é só isso. Quer dizer, tendo isso, a reunião mediúnica vai decolar. E ela decola, né, gente? Se a gente for observar, que normalmente na reunião mediúnica a gente tem harmonia de conjunto, a gente tem elevação de propósitos, a gente tem conhecimento doutrinário, a gente é concentrado, a gente tem uma conduta moral sadia, a gente tem equilíbrio interior, a gente tem confiança, disposição física e moral, a gente traz conosco responsabilidade e conscientização, a gente tem médiuns preparados, a gente tem esclarecedores preparados e a gente é pontual, e procura sempre atender a reunião. Então, esses são os pontos para o sucesso de uma reunião mediúnica de desobsessão, né? Então, se a gente tiver isso, a gente está muito bem para fazer o trabalho. Manuel Filomeno de Miranda nos diz que para reuniões de qualquer natureza, elas têm que ter a característica da seriedade, revestidas por alto padrão moral. O ser humano que realmente é livre, ele é consciente das suas responsabilidades. E aí a gente lembra das palavras de Jesus: conhecereis a verdade vos libertará. Porque a gente sabe o que a gente tem que fazer e o que a gente não tem que fazer. E quem se vincula exatamente a essas atividades de liberação, de liberdade, ele vai estar sempre em ação, né? Vai estar sempre em serviço, porque a gente está sempre pensando e esses pensamentos fazem vínculos com outras pessoas, mesmo que desencarnados. Prática desobsessiva, a gente tem algumas dicas, né? Tentar anular a hostilidade do obsessor é totalmente improdutivo, só vai aumentar a hostilidade e tenacidade. É preciso conversar com ele, entender o problema, tentar trazer ele para a razão, tentar trazer ele para a lógica, e aí sim, trabalhar com todo o arsenal que a espiritualidade nos dá em termos de envolvimento fluídico, passes e preces. O obsessor deve ser tratado com bondade e respeito, mesmo que não concordemos com seus pensamentos, e eu tenho certeza que eles se sentem envolvidos quando a gente vibra positivamente, a gente vibra amorosamente perto deles, eles percebem isso, né? Eles devem ficar assim: caramba, que lugar é esse que eu estou sendo tão bem recebido, estou me sentindo bem, eu estou me sentindo em paz. Eles percebem isso. Buscar trazê-lo para a renovação íntima, né? Já falamos, de evitar discussões inoperantes, claro, já falamos. E aí sim, transparecer o sentimento amoroso de acolhimento, que vai envolvê-lo em ondas de confiança e harmonia.
que vão modificar seus propósitos até então, com certeza. Até porque, normalmente, um obsessor ele nunca está sozinho. Normalmente, um espírito do seu conhecimento, da sua vinculação mais elevado vai estar com ele e, eventualmente, ele vai conseguir até ter contato com esse espírito, vai se emocionar e aí sim vai modificar totalmente seus propósitos. Trazê-lo à luz do Evangelho, né? Refazendo emocionalmente, estimulando a contribuir com a parte que ele possa contribuir, traz ações significantes, beneficência, estimular a oração, a leitura, a conversação, e aplicar, como a gente já disse, né, os recursos fluídicos, né? Passe, oração, água magnetizada, fazendo com que ele desconecte os plugs mentais daqueles outros em que ele está ligado. Não existe milagres, né? Tudo é resultado de ações muito bem pensadas e programadas, não necessariamente conhecidas todas elas por nós nesse momento. A aflição que nos induz à renovação, ao autodescobrimento, à valorização da vida, ela nos aprimora, né? Ela nos livra do sofrimento em si. Então, conhecê-la para superá-la é o grande desafio. Então, em vez de ficar aflitos, a gente pensa: eu estou aprendendo, eu vou descobrir, eu vou me renovar, eu vou valorizar a vida. Então, isso nos livra de qualquer aflição, de qualquer sofrimento. Então, ele termina dizendo que a desobsessão é técnica espírita especializada para libertar mentes que se interdependem, ou seja, estão uma ligada à outra. Então, a desobsessão é baseada em dois elementos essenciais: o esclarecimento do obsessor, que ele se julga credor, e a renovação moral da vítima, que era, na verdade, o algoz de ontem. Esclarecedor é um elemento-chave, pois são exigidos dele valores morais, conhecimento da alienação, trato psicológico, espírito de serviço, abnegação caridosa. E ele ganha isso estudando o espiritismo e aplicando a sua vivência diária. A mediunidade socorrista é porta de acesso, né? Ou seja, é uma porta que se abre para todos aqueles nossos irmãos que estão presos nos vales purgatoriais do umbral, porque ali eles foram levados pela insânia e pelo crime, pelos maus pensamentos, pelas más vibrações, pelos maus sentimentos. Então, quando a gente se doa em silêncio a benefício dos sofredores, nós vamos, na verdade, estar ganhando um crédito de bênçãos que nos vai permitir também, nos vai prover também liberdade e iluminação. Isso Manuel Filomeno de Miranda dizendo, eu diria ainda mais, amigos. Quantos e quantos daqueles que foram beneficiados na reunião, eles voltam à reunião para agradecer todo o processo pelo qual eles passaram e todo o acolhimento, todo o carinho que eles receberam, que possibilitou que eles se modificassem moralmente para a vida. Então a gente ganha grandes amigos na reunião mediúnica. A dor não é de origem divina, isso a gente sabe, né? A dor é de origem humana, a dor tem caráter transitório de fácil superação, desde que a gente consiga atingir as finalidades legítimas da existência. Então, perante as obsessões, quais são nossas armas? O amor, né? Claro, o maior de todos, para que a gente possa ver os grilhões partidos, né? Os grilhões dos maus pensamentos, das más intenções partidos, e espíritos livres para realizar em si a felicidade. Na casa espírita, em termos de prática desobsessiva, no atendimento aos encarnados, o que que a gente tem? Padrão vibratório da casa, a pessoa já entra sentindo uma vibração diferente. Atendimento fraterno, terapia pelos passes, reuniões doutrinárias, tratamento profissional especializado, a promoção da pessoa. Ou seja, a pessoa perceber que ela é importante, que ela tem uma missão a cumprir e que ela é ajudada e estimulada a cumprir aquela missão. Esse é no que diz respeito ao atendimento aos encarnados. E no atendimento aos desencarnados? Desobsessão, reunião mediúnica, né? Equipe mediúnica que também atua. Aí, quais são as teorias desobsessivas da equipe mediúnica, da reunião mediúnica? Todas essas, desde o choque anímico, por conta da imantação magnética do perispírito do médium, né? Que aquilo já dá um choque anímico no obsessor, a amorosidade, que eles pressentem, né? A oração, que também faz com que eles se elevem vibratorialmente,
O passe também ajuda. Indução hipnótica, às vezes eles são induzidos hipnoticamente ao sono, para que eles possam descansar e acordar mais propensos, mais animados, mais dispostos. E até mesmo a regressão de memória, porque aí a gente busca entender o que aconteceu no passado, eles também vão perceber que muitas vezes uma determinada situação teve origem neles, e aí muitas vezes eles caem em culpa, né, dizendo como é que eu vou resgatar isso agora, como é que eu vou fazer isso agora. Então, isso, a regressão também funciona. E aí a gente vai para a nossa parte final, e agora Maria, agora José. E aí eu tenho esse outro clipezinho aqui do Amigos da Luz, onde ele fala da questão do carnaval, já que nós estamos no domingo de carnaval. E lá no finalzinho, né, se o carnaval é bom, se o carnaval é ruim, como é que a gente encara o carnaval, o espírito encarna o carnaval. E lá no finalzinho tem essa música do Noel Rosa, Espírito, psicografada pelo Chico Xavier em 1963. Então, aproveitem. Tiago, Oi. é carnaval. Jura? Achei que esse desfile fosse 7 de setembro. Grosso. Claro que é carnaval. A gente nunca sai no carnaval. Nós somos espíritas, Raquel. Você sabe muito bem como é que fica a psicosfera nessa época de carnaval, não sabe? Não sei nem o que é psicosfera. Atmosfera psíquica. As emanações energéticas que envolvem a cidade pelos pensamentos de baixa vibração das pessoas que vão à rua nessa época, entendeu? É muita gente pensando besteira ao mesmo tempo, entendeu? Bebida, sexo irresponsável, todo tipo de exagero. E como tudo que a gente pensa emana energia, imagina como é que fica o ambiente. Ah, tá. Então quer dizer que quando não é carnaval as pessoas só pensam coisas elevadas. Claro que não. Só que nessa época as pessoas acabam perdendo a linha, entendeu? Acho que é o último dia da vida delas e enfia o pé na jaca. Ai, será que não tem nada que preste no carnaval? Eu acho tão bonito o desfile das escolas, as fantasias, o samba. É bonito. Mas o que pode fazer se as pessoas não sabem curtir sem perder o equilíbrio? Ai, as pessoas são as pessoas, a gente é a gente, né, Tiago? E tem a lei da afinidade, ó. Se a gente vai para um baile de carnaval buscando uma diversão mais sadia, sem esses excessos todos, o que essa psicosfera pode afetar a gente? Não, o meio influencia sim. A gente teria que estar num estado muito sólido de equilíbrio para estar imune ao ambiente. Mas também se for pensar assim, a gente não vai sair para lugar nenhum, né? Ah, sei lá, de repente assim, se cada pensamento que a gente emana pode modificar um pouco o meio, se tivesse mais gente procurando uma diversão mais saudável, né? De repente a gente podia dar uma equilibrada nessa balança psicosférica aí, né? O que é, Raquel? Tu quer pular carnaval, né? Eu quero. Eu te conheço. Tô inventando história só pra pular carnaval, né? Ai, só um pouquinho, Thiago. Vamos lá embaixo, só um pouquinho. Só pra ver o bloco, eu adoro. O carnaval, eu adoro. Meu Marchinha. Deus. Só um pouquinho, por favor. Tá bom, mas só um pouco, tá? Ai, que bom, vou me trancar. Só um pouquinho, hein, Raquel? Raquel! O que foi? Só uma coisinha pra entrar no clima. Tá muito ruim pra psicosfera? Então, meus irmãos, era isso que eu tinha para trazer para vocês. Desejo ainda um Bom bom carnaval, carnaval para todos, com muito amor no coração, que é isso que Jesus espera de nós. diversão com responsabilidade.